Graça e paz a todos os amados no Senhor Jesus. Eu sou o pastor Genesi e neste vídeo nós vamos falar sobre santidade. Como ser mais santo? Eis que se aproxima um novo ano e nós precisamos sermos mais santos, como nos orienta a palavra de Deus. Você é santo? Vamos ver? Primeiramente, é bom você saber que a palavra santo significa separado. Quando Deus diz, sede santo como eu sou santo, Ele está dizendo para mim e para você, olha, seja separado como eu sou separado dos outros deuses. É isso que significa a palavra santo. Aí você pergunta, mas santo peca? Peca. E não é pouco não. Santo peca. Qual que é a diferença de um santo para uma pessoa que não é santo, se ambos estão pecando? A diferença é que quando você é santo, você é separado do mundo. Quando você pratica algo que é pecado, o Espírito Santo vem e te avisa. O Espírito Santo vem e te convence que você errou o alvo. Aí o que é que você faz? Você se arrepende, você pede perdão e você recebe de Deus o perdão. Por quê? Nós sabemos que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, 12, 14, sem santidade ninguém verá a Deus. O que é que o santo não tem? O santo não tem a impecabilidade. Enquanto nós estivermos aqui no planeta Terra, nós estaremos errando, nós estaremos pecando, mas estaremos sempre buscando o alvo, que é Jesus, o homem perfeito. Olha só como é que Paulo começa a carta aos Romanos. Ele começa aqui no versículo 1, dizendo assim, olha. Aliás, no versículo de número 7, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Viu como é que ele começa a carta? A igreja de Roma foi chamada para ser santa. Todos os que foram chamados, todos. Não é que dentro da igreja não vai ter ninguém que não foi chamado. Sempre tem alguém que não foi chamado, mas achou que foi, e está ali, aquele que Jesus chama o joio, né? Está dentro da igreja, está louvando a Deus, está pregando, mas é um joio. E você tem visto aí, né? Ultimamente a TV falando de pessoa que tinha título disso e daquilo, e olha o que ele cometeu. Por quê? Porque ele não é um santo verdadeiro, é um falso santo, né? Assim como existiam falsos profetas, hoje também existem ainda falsos profetas. Como existiam falsos crentes, que Paulo dizia que era perseguido por falsos irmãos, hoje continua. A igreja de Jesus Cristo é o trigo e o joio, né? Mas é claro que Jesus vai escolher o trigo e o joio vai ser queimado, né? Mas para que você saiba que na igreja nós somos santos. Olha como é que Paulo também começa escrevendo para os coríntios, né? 1 Coríntios, a partir do versículo 1, eu vou ler do versículo 1, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o amado Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, é o versículo 2, né? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, está vendo? Santificado. Aí você diz, mas Coríntios não era uma igreja que era toda problemática, tinha até um rapaz que ficava com a própria
esposa do pai, né, que era sua madrasta. Sim, sim, essa igreja aqui, Paulo está dizendo que foi santificada por Jesus. Impecabilidade nós não temos, volto a dizer. O santo, quando peca, ele se arrepende, ele chega até o trono da graça, pede perdão a Deus e o perdão é liberado. Sede santo, como eu sou santo. Deus não peca, mas nós pecamos. Para que Jesus veio ao mundo? Jesus veio ao mundo justamente para perdoar os nossos pecados, para que nós pudéssemos termos acesso a Deus. Quem é que lava nossos pecados? O próprio Jesus, né? Olha só também na carta que ele escreve também para os filipenses. Olha como é que ele começa a carta aos filipenses. Ó. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Está vendo? Os filipenses. Paulo está dizendo que eles são santos. Por que eles são santos? Porque eles foram perdoados e alcançados pela graça. A partir do momento que você é perdoado e é alcançado pela graça, você é santificado. Mas esse processo prossegue. Esse processo não é no mesmo dia que você já alcançou e vai. Olha só olha como Paulo explica bem direitinho esse processo. Vamos ouvir em termos de santidade o que o apóstolo Paulo fala a respeito dele mesmo. Nesse mesmo livro aqui de Filipenses, olha só o que é que Paulo diz no capítulo 3, a partir do versículo 12. Olha só. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Está vendo? Paulo não dizia assim, eu já estou perfeito, já alcancei. Não, ele dizia que estava prosseguindo, né? Que ele estava adquirindo cada dia mais maturidade cristã. É isso que a vantagem do crente é que ele a cada dia, lendo a palavra de Deus, obedecendo aos mandamentos de Deus, ele vai adquirindo maturidade. E é isso que Paulo fala aqui, que ele está alcançando a maturidade cristã, né? Até chegar o grande dia de Deus recolher, né? Então, por quê? Porque a gente temos que prosseguir para nesse alvo, né? Então, o santo aqui peca, só que a vantagem dele é não permanecer no pecado. É esse o mal do mundo. Jesus falou assim, o mundo jaz no maligno. O que é que significa esse jaz? Quando você vai no cemitério, você vê, né? Aqui jaz fulano de tal, jaz. Aqui permanece. Então, Jesus falou, o mundo permanece no maligno. O mundo. Aí, quando você é resgatado por Jesus, quando você é alcançado pela graça de Jesus, você não permanece mais no maligno. Mas você erra. Mas você peca. Mas quando você peca, o Espírito Santo vem e te convence do pecado. E aí você chega diante de Deus, confessa o seu erro, confessa o seu pecado, pede o perdão. Se for preciso ir pedir perdão para alguém, para alguma pessoa, você vai lá, pede perdão para essa pessoa e você é reconciliado. Veja aqui também o que é que diz em a carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Olha o que é que ele diz aqui, Quem é que me santifica? Quem?
É eu que me santifico a mim mesmo. Sim, eu me esforço também para me santificar. Mas quem me santifica é Deus. Olha o que é que Paulo diz aqui, ó, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 23. Ele diz assim, ó, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Está vendo? Que quem nos santifica é Deus. É Deus que nos santifica. E como é que Deus nos santifica? Fazendo a gente reconhecer o erro que nós cometemos, peçamos perdão e não voltemos mais a praticá-lo. Se você xingou uma pessoa e se arrependeu, é lógico que você não vai mais xingá-lo. Não é verdade? Está vendo como as coisas ficam bem melhor? É isso. Santo peca. A igreja é santa, mas é pecadora ainda. É pecadora ainda. Mas diante do pecado, ela se arrepende e ela chega diante do trono da graça de Deus que está disponível para qualquer pessoa chegar e dizer: Deus, eu não estou suportando mais. Deus, eu continuo muito bravo, eu continuo muito inquieto, eu continuo respondendo mal para as pessoas e eu quero que o Senhor me melhore, eu quero ter uma conduta agradável. E o Espírito Santo vem e continua o processo de moldar para que você chegue à estatura de Cristo. É isso que o Espírito Santo está fazendo. Não existe santo na terra. Todo mundo que se converteu a Jesus, que se converteu verdadeiramente, é santo. Mas ele erra. Erra sim. Mas ele pede perdão. O ruim é você, né? Que erra e não se arrepende. Aí é que é ruim. Mas se você foi chamado, se você aceitou ser um cristão, se você crê em Jesus como seu Salvador, acabou, meu irmão. No dia que você errar, o Espírito Santo vai te dizer: você errou o alvo. E aí você vai chegar diante do trono da graça e dizer: Deus, necessito do seu perdão. Me ajude. E aí você vai ter o perdão liberado. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.